Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef. E no programa de hoje, ele é um programa pra lá de especial. Então, se você está chegando agora, já deixa seu like, já comenta, já se inscreve no canal, porque hoje nós vamos falar sobre algo que o mundo vem deixando perdido. Nós vamos falar sobre PCDs, pessoas com deficiência. E eu tenho a honra de trazer aqui no nosso programa um grande amigo meu, Giovanni Bandeira. Ele tem uma deficiência visual e ele vai compartilhar as histórias dele e mostrar que nós temos que aprender muito com eles. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui, Giovanni. Muito obrigado, Marcelo. Eu agradeço o convite, é um convite muito especial. Você é uma pessoa especial para mim e eu espero poder compartilhar esse conhecimento com vocês, com todo mundo, e que a gente consiga ter mais cuidado e ter mais atenção, mais conhecimento sobre o mundo PCD, o mundo das pessoas com deficiência. Perfeito. Chefe, normalmente, quando a gente vai entrevistar os nossos convidados, normalmente eles são do mundo corporativo, a gente fala de profissões, e a pergunta que eu faço sempre no início é como tudo começou. Obviamente, para esse programa a gente vai fazer uma adaptação. A pergunta que eu tenho para fazer contigo, a sua deficiência visual, você já nasceu com ela? Você adquiriu com o tempo? Como que foi esse processo? Então, Marcelo, eu adquiri com o tempo, mas vamos voltar um pouquinho do início. Quando eu tinha nascido, eu nasci normal. Eu não tinha nenhuma deficiência, não teve problema nenhum. Mas lá nos meus 7 a 9 meses, quando minha mãe foi tirar uma foto em família, normal, comum, de um bebê, e minha mãe percebeu que eu já estava meio estrábico. Um dos meus olhos já estava pro lado e o outro normal. Entendi. E minha mãe foi procurar ver nos oftalmologistas de Jundiaí para ver o que era. Muitos profissionais, muitos oftalmos falavam que era vista cansada e que eu tinha ambliopia. Então eu fiz muito tampão, fiz tampão por 3 anos, então eu era uma criança, ia com tampão para a escola, passava o dia inteiro de tampão até na hora de dormir e nunca melhorava, nunca melhorou, nunca deu nenhum resultado positivo. E o que é, só cortando, o que é essa ambliopia, isso? Isso. O que é isso? Ambliopia é uma vista cansada, uma vista preguiçosa. Você tem que estimular o seu olho a tentar enxergar melhor. Por isso do tampão. Por isso do tampão. Entendi. Só que era muito ruim para mim, porque, na verdade, quando eu descobri isso, eu tinha 11 anos, eu descobri que eu tinha toxoplasmose. Toxoplasmose é como se fosse uma bactéria que, no meu caso, entrou dentro da minha retina, nos 2 olhos. Nos 2? Nos 2. Porém, o olho esquerdo foi mais afetado. Tá. E ela começa a atacar. Ela ataca a retina e deixa várias cicatrizes. Tá. No meu olho esquerdo, principalmente, tem uma cicatriz que vai de ponta a ponta, como se fosse uma teia de aranha atravessando assim, que aí que acertou a mácula, a retina, o centro do meu olho. Uhum. E aí eu acabei perdendo a visão. Perdão, eu fiquei com 2% de visão. Do olho esquerdo? Do olho esquerdo. Isso já não é nada. Eu já não enxergava nada. Isso seria o que o pessoal fala de visão monocular? Monocular. É isso? Tá. Isso. Esses 2% já seria nada, quase nem vulto, porque no meu caso, como eu entre aspas, enxergamos com os 2 olhos, como eu tive essa deficiência cedo, o meu cérebro ele se adaptou para enxergar tudo com o olho direito. Entendi. Então, eu fiquei bastante tempo com esses 2% de visão. E em 2020, dormindo tranquilamente, eu abri o olho, simplesmente não enxergava mais nada. Meu Deus. Fiquei cego completamente. Que idade você tinha? Eu tinha 20 anos, quando eu fiquei cego completamente. Caraca. Mas com 11 anos foi quando eu descobri a toxoplasmose, onde a gente foi numa oftalmologia
chamada Centro Paulista da Visão, onde eu passei com um profissional que era especialista em retina. Aqui em Jundiaí? Aqui em Jundiaí. Tá. E aí ele, com os equipamentos, tudo da mais alta tecnologia na época, tirou foto do meu olho. E aí foi onde a gente descobriu a toxoplasmose, onde eu fui afetado e fiquei com a visão monocular. Tá. E para quem é leigo, o que é a toxoplasmose? A toxoplasmose, ela é um vírus, uma bactéria. Ela pode afetar independente do lugar, só que no meu caso foi os olhos. Os 2 olhos são cheios de cicatrizes. Porém, o meu olho esquerdo foi mais afetado por conta da cicatriz na mácula, na retina, no centro da retina, que aí acabou me deixando completamente cego. Aí eu tive a deficiência monocular. Tá. Meu amigo, há uns 6, 8 meses atrás, eu decidi fazer um experimento que eu tinha visto na internet. E para quem não sabe, o Giovanni mora no meu condomínio, né? A gente se aproximou de amizade fazendo Muay Thai. E ele faz Muay Thai com uma visão, viu, gente? Então para de reclamar da vida. E eu fazendo esse experimento, qual era? Eu falei assim, eu vou ficar 24 horas vendado. E aí, do momento que eu acordei, quando eu estava dentro de casa, a percepção é muito fácil. Você sabe aproximadamente onde estão os objetos, a distância. Você tem isso calculado no seu cérebro. Só que eu decidi ir para a academia. E naquele momento, eu me senti num completo vazio. Totalmente perdido. A noção, a proporção muda completamente. Resolvi ir no mercado. Senti uma tristeza, senti solidão, senti uma extrema dificuldade. E o aprendizado que eu tive com esse cara foi o seguinte. Quando deu 12 horas, que eu já estava ali para ir dormir, eu peguei e falei assim, eu falei 24 horas, mas agora eu vou dormir. Então, tanto faz. Eu peguei e tirei a venda. E eu comentando isso com o Giovanni, ele falou assim, mas a gente também dorme. Você devia ter experimentado, passado por essa experiência de como é não enxergar dormindo. Olha que grande percepção. Então, meu amigo, o que você falou para mim naquele dia me fez crescer muito. E você usou uma frase que eu queria que você falasse aqui pra gente. Eu não consigo guardar ela por um completo, mas é a história de um viver no mundo do outro. Eu queria que você falasse com a sua essência. Nós estamos no mundo de vocês, mas vocês não estão no nosso mundo. A gente se adapta ao mundo de vocês, a gente estuda, trabalha, faz esporte. Nós vivemos o mundo, mas muitos de nós deficientes, quando a gente precisa de uma ajuda, de um apoio, a gente está sozinho. A gente tem que correr por nós, tem que fazer por nós, porque não é culpa de vocês. É que vocês não sabem, então não tem como a gente procurar algo ou alguém fazer algo sendo que a pessoa não sabe. Então, esse é um assunto muito importante, muito bom ter o conhecimento, para que quando você vê alguém que precisa de ajuda, quando você sabe que a pessoa tem uma tal deficiência, você não precisa ter dó, só ajudar, é só tratar como igual, é só seguir a vida. Só seguir a vida, exatamente. E uma coisa que eu falo também, gente, e eu não tô aqui para jogar confete pro Giovanni, eu tô falando porque eu vivo isso. Esse cara é um dos caras menos mimizentos que eu já vi por causa da deficiência. Ele brinca, ele zoa, ele faz piada, ele vive a vida como qualquer outra pessoa, dentro das limitações. Porque hoje em dia, a gente sabe que existem pessoas que vivem de vitimismo. É porque é bullying, é porque é isso, por aquilo. E não, o que a gente precisa se preocupar é com a falta de respeito, aí sim. Mas esse lado mimizento, o Giovanni, ele não tem. E é algo, meu amigo, que eu tenho orgulho de você por causa disso.
Quantas vezes você mesmo, eu peguei e falei assim, eu não tô vendo tal coisa, aí ele brinca, eu também não. E isso é legal, isso é bacana, porque você dá essa liberdade, o caminho de mão dupla. E eu acho isso interessante, Giovanni. Então, eu agradeço por você ter feito esse experimento, chefe. Foi uma coisa que me deixou muito feliz e eu fico feliz de poder ter contribuído nesse experimento. E a gente tem que viver a vida leve. Se a gente ficar pensando, nossa, eu sou deficiente visual, eu não consigo, aquilo, a gente não vive, a gente não consegue crescer na vida. Porque todo ser humano busca ser feliz e crescer, ter nossas conquistas. Então, se você puder viver de uma maneira mais leve, mesmo com sua deficiência, vai ser a melhor coisa para você, porque é seu, tá lá, mas não vai mudar nada. Você ainda tem sua vida, você ainda come, bebe, joga bola. A gente ainda vive nossa vida, não vai mudar. E o ser humano é capaz de se adaptar a qualquer tipo de situação. Então, como eu falei, eu tenho essa deficiência desde os 9 meses. Eu dirijo, eu trabalho, eu faço tudo como uma pessoa normal. E eu prefiro levar... Tem 2 metros de altura, joga um basquete que eu vou te contar. E eu levo isso numa boa, porque se eu ficar colocando eu como vítima, legal, as pessoas vão se afastar e eu vou ficar mais sozinho ainda, sem ninguém me ajudar. Então, se eu não correr atrás da minha vida por mim, quem que vai? E é sempre bom ter, com certeza, amigos, apoio, mas a nossa vida quem faz é a gente. Então temos que correr atrás, temos que trabalhar para poder ter fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Legal. E vamos falar assim, vou usar esse termo, né? A visão monocular. Hoje, no Brasil, ela é considerada, vamos dizer assim, como é que eu vou falar? PCD no Brasil? O que diz a legislação? Como é que funciona isso? Sim, desde 2021 a visão monocular ela é legalmente vista como uma pessoa com deficiência. O legal é que foi uma pessoa também com visão monocular chamada Amália Barros. Ela também tinha uma deficiência monocular assim, de mais risco que eu. Ela colocou uma prótese, aí ela foi no mundo político, ela conseguiu falar com a Michelle Bolsonaro, na época, a primeira-dama, e aí, com isso, ela conseguiu falar com o Bolsonaro que ela conseguiu trazer essa lei monocular para nós, deficientes monoculares. E, cara, eu achei isso incrível. E hoje, a lei de deficiência monocular tem o nome dela, Amália Barros. Que bacana. E é uma coisa muito bacana que ajuda muitas pessoas, não só ela, como precisava colocar uma prótese, e a prótese sempre foi muito caro, mas como me ajudou e ajuda com certeza várias pessoas com visão monocular. A pessoa pode não saber, mas a gente está aqui para passar conhecimento. E legal, muito legal. O que eu puder passar de conhecimento e essas informações, o que vocês puderem correr atrás sobre todos os seus benefícios, porque é uma coisa que a gente precisa usufruir. Não é porque a gente é jovem, idoso, criança, a gente não pode... É direito. É nosso direito e a gente tem que poder usufruí-los. Emendando isso, deixa eu te perguntar. Você falou, né, que você dirige, né? E o carro, ele é específico? Tem algum cálculo para cada deficiência? Como é que é o teu carro? Como é que funciona? Eu sei que você conquistou o seu sonho nesses últimos tempos aí. Sim. Mas conta pra gente como é que é esse direito que você usou. Então, eu já estava pensando em dirigir há muito tempo. E aí, só que eu nunca tive a oportunidade e nem dinheiro, porque a autoescola na época também foi muito caro. Mas enfim, eu fui numa autoescola do centro de Jundiaí, chamada Pioneiro. Lá eles têm aulas tanto para pessoas normais como pessoas deficientes. Então eu treinei, eu fiz as minhas aulas com um carro manual, tranquilo. Só que quando eu finalizei as minhas aulas, eu comprei um carro do ano zero,
por causa que eu posso usar a minha deficiência para poder tirar 30% de desconto. Só que eu preciso do carro cheio de sensores. Sensores laterais, sensores frontais e na parte de trás também, e uma câmera de ré. Legal. Porque eu não tenho senso de profundidade e nem de visão periférica. Tá. Então, muito no começo eu dirigia com o carro, ele balançava. Eu não conseguia dirigir em linha reta. E esses sensores me mostram que, eu tô muito perto, eu vou bater. Dá uma desacelerada. Eu vou estacionar, tem um carro aqui atrás, se liga. E esses sensores, eles são auditivos ou sensoriais? São auditivos. São sensores auditivos para que eu possa ouvir da onde está vindo o barulho. Tá. E para eu poder olhar no espelho retrovisor qual obstáculo, onde o carro pode pegar. Para você ver, eu ainda sou novo de carta, eu tenho alguns meses, e esse carro, para mim, ainda é muito difícil de dirigir. Entendi. Quando estava estacionando no meu próprio trabalho, eu acabei arranhando um carro de uma colega. Tá. E aí eu fiz todo o procedimento, falei com ela e deu tudo certo. Eu mesmo fora do trabalho, eu dirigindo, fui estacionar no shopping, não via a grade, e por falta de senso de direção, eu arranhei um pouquinho a frente também do para-choque por causa da deficiência. Tá. E os sensores também não falaram, não avisaram. E assim, você comentou que quando você era pequeno você perdeu 100% a visão esquerda. Sim, eu fiquei com 2% de visão. E aí chegou um determinado momento que você ficou no escuro. E quando teve essa volta, quantos por cento você tem de visão hoje? Do meu olho esquerdo, eu não tenho 0%, nada, não enxergo nada. É como se a gente estivesse enxergando pelo nariz. A gente não enxerga preto, a gente não enxerga nada. É literalmente um nada, um vazio. E isso afeta o quê? Afeta tanto a visão periférica, a profundidade. A gente esbarra muito, a gente tropeça por conta, se a gente está em lugares diferentes, lugares que a gente não conhece, a gente tem essa falta de percepção. De noção, de percepção. Isso. Por isso que a gente acaba sendo, vamos assim, estabanado. E acaba que isso pode afetar tanto a saúde física por causa a pessoa pode acabar se machucando ou acontecendo alguma outra coisa pior. E assim, dentro do teu trabalho hoje, você trabalha com o quê? E acontece algum momento, sei lá, de você tropeçar ou algo assim, e as pessoas, os seus colegas de trabalho ali, elas te ajudam? Você tem alguma percepção do tipo, o cara deu uma risadinha, ou fulano comentou com outro? Como que você trabalha com esse lado perceptivo do ser humano agora? Então, eu trabalho como auxiliar de logística, claro que eu tenho os meus colegas, e sim, às vezes, quando assim, o galpão está mais cheio, quando a gente recebe uma carreta ou um caminhão e o galpão fica mais cheio de pallets, às vezes eu dou um tropeço ou outro, às vezes não consigo andar direito. É normal, é a pessoa com deficiência visual e... Eu tropeço no dia a dia enxergando. Então, é o que eu te falo, né? É normal, é por causa dessa falta de percepção visual, de profundidade e de lateralidade. Os meus colegas, eles me ajudam, só que a gente leva tudo numa boa, né? Tipo, a gente faz brincadeiras, a gente ri, dá uma risada, porque eu nunca levo pro lado pessoal. O pessoal, eles sempre são muito prestativos, eles sempre me ajudam quando eu preciso. E assim, eu não tenho nada a reclamar deles, não, porque assim, essa ajuda que a gente precisa lá, não posso reclamar, porque todo mundo me ajuda. Mas como assim, caso aconteça alguma coisa, vamos cair na risada, né? Porque não tem jeito. Não, isso é perfeito. Sabe por que eu te fiz essa pergunta, meu amigo?
porque eu também aprendi com você o que eu vou falar aqui agora. Eu, como qualquer outro consumidor de rede social, olhando ali, passando o dedo para cima no celular, apareceu uma menina com Tourette, né? E eu lembro que eu comentando, acho que tinha mais colegas com a gente, e eu comentando assim, você viu um vídeo assim, 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 ela tem Tourette? Eu achei muito engraçado. Só que eu entendi o que você falou. E eu tô comprando como aprendizado. E você virou e falou assim, eu não achei engraçado. Só que você não falou pra mim no sentido do tipo, ô Galante, eu tô te chamando a atenção. Não é isso. Eu me toquei porque o Tourette é uma deficiência. Sim. E eu comecei a perceber que existem outros tipos de deficiência de que nós, leigos, a gente tem o péssimo costume de querer, não é brincar, mas é rir de algo que você não está no dia a dia. Porque aquele rios demorou o quê? 15 segundos, 20? Mas aquela menina está o tempo inteiro, 24 horas, vivenciando aquilo. Tanto que hoje tem um repórter famoso, o repórter Tourette, eu quero ver se eu consigo trazer ele aqui, que ele utiliza o lado do humor. Tem alguns profissionais do stand-up que também procuram usar, ressignificar a deficiência, né, com humor. E eu acho isso muito importante. Mas o que eu quero trazer para ti é isso. Nós, entre aspas, normais, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente tem essa percepção, porque é o que você falou, a gente não vive no seu mundo. E eu tive mais um aprendizado contigo com aquela história da menina do Tourette. Sim, assim, eu nunca passei por cima e falei assim, não é engraçado. Pô, vamos falar a verdade, né? Tourette é uma deficiência que a pessoa fica falando algumas coisas, podem ser palavrões, é alguma coisa que ela fica falando fora do padrão, exatamente. Isso. E sim, assim, é engraçado. Eu, como um deficiente também visual, também dou risada de pessoas deficientes visuais. Assim, a gente tenta levar tudo no humor, tudo na brincadeira, porque senão, se a gente levar tudo a sério, nossa vida, ela estagna, a gente fica louco. Verdade, isso é fundamental. Exatamente, porque se a gente levar tudo a sério, não vai dar, a gente fica louco, a gente vai precisar de uma terapia. E se a gente puder levar no humor, ressignificando a nossa deficiência, para trazer um ambiente mais leve, vai trazer um ambiente mais leve para todo mundo, e todo mundo vai ser incluído. Assim como vocês não estão no nosso mundo, vocês vão entrar no nosso mundo, vocês vão aprender sobre ele, vocês vão ressignificar o que é aquela deficiência, ressignificar aquela pessoa para você, vocês vão dar apoio, vão dar conforto, conforto, vocês vão trazer aquela pessoa para assim, eu posso estar com essa pessoa ela é legal, a pessoa é gente boa, ela não vai me depreciar. Entendi. Ela vai me apoiar se eu precisar. E é isso que é bom, é isso que a gente procura nesse mundo. É pessoas que nos aceitem, nos agreguem ao seu mundo, e vocês possam conhecer o nosso mundo, e com esse conhecimento trazerem uma vivência, né? Uma vivência muito mais saudável. Isso é importante. E assim, como é que eu vou dizer? Quais limitações costumam ser, digamos assim, invisíveis, né? Para quem, sei lá, convive com a deficiência? Pode ser dor de cabeça, às vezes a pessoa ela fica cansada, ela tem pouca percepção de espaço, de noção, de lateralidade, de profundidade. Para dirigir também, se a pessoa, se ela não está com deficiência, pode ser que pode causar algum acidente. Tem vários limitadores ali que dependem de pessoa para pessoa. Mas esses são alguns
dos limitadores, dessa parte assim que a pessoa com deficiência visual monocular pode ter. Entendi. Então eu acho assim, tudo na vida, tudo é informação. E o que você vem passando pra gente nesse podcast, e eu acho isso extremamente interessante. Eu vou pedir para a produção agora, deixar 10 segundos a tela escura, só para fazer uma pergunta e a pessoa achar de repente que só deu um defeito no meu aparelho. Você imagina você passar 24 horas ou sem enxergar, ou esse filtro que a gente vai colocar aqui agora, para você ter essa noção e parar de reclamar da vida. Porque a pergunta que eu vou te fazer agora é importante. Vou bater nessa tecla. Existe preconceito ou desinformação em relação à visão monocular como deficiência? Sim, existe. É uma história engraçada. Quando eu era um adolescente, eu já era deficiente visual e eu fui comprar uma passagem de ônibus. Eu ia viajar, acho que para São Bernardo, para São Bernardo, eu ia visitar o meu primo. Aí eu fui na fila preferencial. Quando eu cheguei para comprar minha passagem, a vendedora: moça, essa aqui é a fila preferencial, você não tem nada. Eu falei: desculpa, mas eu não enxergo de uma vista. Eu não quis constranger a moça. Sim. Ela também não sabia, por isso que ela me fez a pergunta. Mas vamos falar a verdade, ficou um clima ruim. Sim. E no final eu comprei minha passagem e fui para São Bernardo. Mas sim, existe preconceito, várias cotas, várias legislações, várias empresas, elas não sabem que existe essa deficiência. Então, é por isso que existe esse preconceito. Não é porque a pessoa geralmente é preconceituosa, sim porque ela não tem a informação. Uma coisa que eu também gostaria de trazer aqui é que eu também tenho uma referência. O meu tio, ele é profissional de educação física, ele já foi atleta paralimpíaco de natação. Que legal. E hoje ele dá aula de natação em escolas lá de São Paulo. Incrível, né? Ele teve poliomielite, paralisia infantil, quando era criança. Mas hoje ele é profissional de educação física, dá aula de educação física, já foi atleta de natação e segue a vida, não sozinho, mas segue a vida independente e autônomo. Isso é uma baita força para mim. E se espelhar nessa história, né? Eu consigo me espelhar nessa história para poder também fazer a minha história. Porque é isso que a gente quer, né? Sempre fazer a nossa história, ter o nosso crescimento e a nossa vida. Legal, bacana. E vamos falar um pouquinho de inclusão, né? Essa palavra está muito na moda. Como funciona a inclusão para o teu tipo de deficiência, né? No mercado de trabalho? Bom, teria que ter adaptações do meu trabalho. Eu teria que ter um espaço amplo, espaço bom para trabalhar. No meu caso, eu tenho que ter informações concretas, letras, fontes, melhor dizendo, maiores, para que eu possa enxergar e conseguir trabalhar tranquilo, sem cometer nenhum possível erro. Tá. E não muda muita coisa, por causa que eu sou deficiente visual monocular, então eu não preciso de muito, no meu caso. Entendi. Mas eu precisaria de adaptações, eu precisaria não fazer todo tipo de trabalho. Por exemplo, lá tem máquinas, eu não posso usar máquinas, por causa que... Segurança, perigo, Segurança, né? também. Claro. E por falta desse espaço, dessa profundidade, pode ser que possa acontecer algum tipo de acidente, e não é isso que todo mundo quer. E principalmente fontes que eu consiga ter a clareza das informações, porque aí eu consigo trabalhar bem e viver. Legal. E assim, eu não sei se eu pergunto isso, mas eu vou perguntar. Fique à vontade. Vamos lá. Hoje em dia, a gente vê que tudo quanto é lugar tem cota para isso, cota para aquilo, cota.
E a gente sabe que existe uma lei de cotas, né? E essa lei, ela contempla, vamos dizer assim, adequadamente o PCD monocular, ou, sei lá, há controvérsias, como diz no jargão popular? Sim, porque muito dessas controvérsias é por causa que a pessoa não sabe, a empresa não sabe, a empresa não consegue, não tem a informação. A própria pessoa que é deficiente monocular, ela às vezes não sabe que tem uma lei para ela que é deficiente monocular e ela pode ter os direitos. E vamos dizer, e assim, essas cotas, para mim, eu acho que é uma depreciação aos próprios deficientes. Olha que interessante. Por causa que elas vão falar assim, ele é deficiente, então vamos deixar essa vaguinha aqui para ele. Então, perfeito. Eu acho que a gente consegue... Perfeito. Estudar, trabalhar na mesma forma, no mesmo tempo, no mesmo jeito que uma pessoa, entre aspas, normal. Então, eu não acho que precisaria dessas cotas, mas sim de um preparo de todo mundo para conseguir determinada vaga. Para mim, essas cotas, não vejo elas como um benefício, sim como algo como se tivesse... não isolando, mas deixando a pessoa escanteada de lado. Entendi. Por causa que ela é uma pessoa deficiente monocular. Cara, eu só tenho algo a dizer. Sensacional. Sensacional. Uma aula, aprendizado. E falando de cota, a gente fala de direito. Quais direitos costumam ser mais questionados, vamos dizer assim, ou, sei lá, negados às pessoas com a tua deficiência ou qualquer outro PCD? Vagas de estacionamento, a gente vê muito não deficientes sendo nas vagas de deficiência. Sempre tem um espertão, né? Tem algumas filas preferenciais, descontos em produtos. A gente pode... Tem vários... Como posso dizer? Tem vários... Caminhos, né? Situações. Isso. Entendi. Benefícios, vamos dizer assim? Isso, tem vários benefícios que também, vamos assim, a pessoa que é deficiente não sabe. Entendi. Mas que está lá na lei. E aí... Porque o que a gente consegue trazer é conhecimento. A gente precisa saber da nossa deficiência, como que ela funciona, quais benefícios, como que a gente pode proceder. Tudo a gente vai ter que procurar, saber, correr atrás, porque senão as empresas, as pessoas, os lugares não vão abrir esse benefício. Entendi. Por causa que, assim, é uma pessoa normal ou uma pessoa com deficiência, então descarta ou deixa ela de lado. E tem algum tipo... não é comprovação, mas... Laudo, talvez seja a palavra? Isso. Laudo. O médico que faz isso, oftalmologista... como é que você... obtém esse laudo médico de reconhecimento como PCD? No caso da pessoa deficiente monocular ou deficiente visual completa, ela tem que ir no oftalmologista, e aí eles vão passar por vários exames, vários exames específicos, né? Para que ele possa te dar um laudo com o CID correto da sua deficiência, e aí você consegue, aí você passando no Procon, nos órgãos mais específicos, os órgãos específicos, para você poder ter os direitos aos direitos PCD da sua deficiência. No meu caso, eu tenho o CID 54.4, que é a deficiência visual monocular. Legal. Aí você consegue tirar todos os documentos PCD. RG, CNH, o cartãozinho de deficiente para poder estacionar em lugares específicos para isso, né? É o que eu falo, sempre tem o espertão, né, que quer parar ali, enfim.
Chefe, uma outra pergunta, que é assim, eu trabalho com o lado terapêutico, com o equilíbrio das emoções. Eu não podia não fazer essa pergunta para ti. Qual é o tipo de cuidado psicológico, cuidado emocional, que são extremamente importantes, né, para uma pessoa que ou perdeu a visão, ou veio nessa trajetória sua desde a infância, enfim, da história que você contou no começo. Como lidar com esse lado emocional? Bom, fazer terapia, com certeza, é indispensável. Você poder trabalhar a sua ansiedade, a sua angústia, a sua solidão. Porque é um momento que você fala assim, putz, só eu tenho, só eu. Pô, ninguém me ajuda. Então vamos trabalhar o seu eu, vamos trabalhar você gostar da sua própria companhia e também trabalhar mais a parte sociável. Tentar se aproximar das pessoas, conversar, trazer assuntos, trazer o assunto do nosso mundo para elas entenderem, aí tentar fazer com que elas nos aproximem, que elas se aproximem da gente de uma forma natural para que a gente possa ter porque todo ser humano ele é sociável. A gente é um ser sociável e a gente tem nossa sociedade. Então se nós PCDs pudermos ter essa sociedade, não de PCD, que aí isso aí já seria uma exclusão. Sim. Mas ter uma sociedade com todo mundo juntos, podendo conversar, podendo falar de tudo quanto é coisa. Viver. Ser humano. Exatamente. Né? Vai ser a melhor forma da gente poder trabalhar essa parte de sentimento, essa parte de emocional. Porque ninguém nasceu para ficar sozinho. Perfeito. Giovanni, a gente está chegando ao final do programa e assim, eu vou repetir, foi uma aula e eu vou, antes de você deixar suas considerações finais, eu queria que você deixasse uma mensagem ou um conselho para essas pessoas, e eu me incluo, né, nessas pessoas que acabaram de descobrir mais a fundo o que é a visão monocular e para que essas pessoas não coloquem vocês numa redoma de vidro. Ah, coitadinho. Não. Qual a mensagem que você daria para essas pessoas para poder elevar, para poder evoluir e conviver com as pessoas PCD? Se você quiser falar para a câmera, tua câmera é aquela ali, e manda o seu recado, meu amigo. Nós estamos no mundo de vocês não precisam excluir nós. A gente, como vocês, a gente também vive, nós temos nossa vida, e se vocês puderem trazer um conhecimento, um apoio e uma vivência boa, a gente já está bem feliz, a gente já consegue ter uma sociedade, já consegue não viver sozinho. E isso é isso que todo ser humano quer, não sendo PCD ou não. A gente quer ter uma vivência boa com todo mundo. É viver o simples. Viver o simples. Exatamente. Chefe, só gratidão pela essa entrevista. Como eu falei para você já há muito tempo, eu aprendo muito contigo. São situações do dia a dia que a gente começa a dar um pouquinho mais de valor para a vida. Esses dias eu fui num cemitério, eu fui num velório e eu comecei a refletir muito sobre a importância da vida. E quando nós fomos enterrar a pessoa, quando o caixão foi descer, eu peguei meu celular, fiz um vídeo dizendo algo parecido, que a morte é a única certeza que a gente tem. Sim. E que em breve a gente vai estar ali. Quando a gente fala em breve, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue lembrar quem que foi a pessoa mais importante do ano 1853? Não. Não. Não.
Por quê? Porque a vida passa, o tempo passa. Daqui a 50 anos, grande parte das pessoas não vão saber nem que a gente existiu. 100 anos também. Um ou outro que vai realmente ficar para a história. Então, se a gente fizer o nosso melhor dentro do que a gente se propõe a fazer e marcar aquela geração, isso é importante. E você marcou a minha geração, irmão. É só isso que eu tenho para te dizer. Muito obrigado por você estar aqui hoje ensinando a gente. Eu agradeço, chefe. E a importância de ser lembrado é a falta do que a gente vai fazer. Repete. A importância da gente ser lembrado é a falta que a gente vai fazer. Bom, vamos encerrando mais um podcast Fala Chef. E para você que está chegando agora, já deixa o seu like, comenta, curte e principalmente se inscreve. E obviamente a gente vai encerrando com a frase que eu sempre trago no coração: coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Até o próximo programa.